vídeo de hoje vai ser um pouquinho diferente e talvez polêmico, porque eu vou trazer para vocês como é que foi a minha experiência com um mês de uso do iPhone 14 Pro. E também o meu primeiro mês de uso com o iOS, já que eu saí da linha Galaxy da Samsung. Talvez esse vídeo fique um pouquinho maior, então eu vou dividir ele em temas e vou deixar aqui na descrição a minutagem de cada tema para você pular direto para a parte que te interessa sobre esse celular aqui. Basicamente eu vou dividir esse vídeo em 10 tópicos que são a câmera, o modo cinema e o modo retrato, a bateria, o sistema operacional, o workflow com outros produtos Apple, o status que a Apple ou o iPhone traz, o valor desse celular aqui, recursos inteligentes como Siri, atalhos, entre outros, e o meu veredito final, se vale a pena ter esse celular aqui. Bom, e sem mais enrolações, a gente já vai começar no primeiro tópico, mas antes eu queria te pedir uma força para dar um like nesse vídeo, se ele for interessante para você, e também se inscrever aqui no canal, que esse tipo de assunto de tecnologia, dia a dia, são coisas que eu pretendo trazer bastante aqui no canal. Então se você se interessa por esse tipo de assunto, deixa sua inscrição aqui para mim também. Então vamos para a famosa e polêmica câmera do iPhone. Sem dúvida, quando a gente fala de fotografia com smartphone, o iPhone era uma das melhores câmeras citadas no mercado. E sim, a câmera desse celular aqui é muito boa, é um dos motivos de eu ter pego ele, mas ainda ela deixou muito a desejar em alguns outros pontos. O iPhone 14 Pro tem 3 câmeras, sendo a mais potente delas de 48 megapixels e dividido aí entre uma grande angular, uma média ali para retrato e uma teleobjetiva, né, que seria 77mm. E realmente essas câmeras são muito boas, com luz controlada ou na luz do dia. Para quem não sabe, eu trabalho com foto e vídeo e quando eu peguei o iPhone 14 Pro foi justamente pensando em trabalhar com ele também. Então eu acho importante dizer que isso daqui para mim, além de um celular do dia a dia, é principalmente uma ferramenta de trabalho. Então eu fui fazer vários testes em diversas condições de luz, eu tenho luz profissional aqui em casa, eu fiz teste com iluminação natural, também luz do dia, e fiz testes à noite com luz baixa. E galera, eu tenho que dizer que eu fiquei decepcionado com as fotos em luz baixa do iPhone. E não porque é algo extremamente ruim ou inaceitável, mas se você perguntar para qualquer pessoa que tem o iPhone 12, 13, 14, essas pessoas vão te dizer que ele não se comporta tão bem em baixa luz. E eu digo isso porque eu venho de um Galaxy S20, que é um celular muito mais antigo, de 3 anos antes do iPhone 14, e mano, mesmo esse daqui sendo mais antigo, ele dá um pau no iPhone quando se trata de foto em baixa luz. Claro que ele não tem a mesma qualidade quando a gente fala em filmar com fundo desfocado ou foto estilo retrato, mas é um celular de 3 anos atrás que já tem essas funções, mas ainda não batem no iPhone, mas o modo retrato a gente fala já já. Mas resumindo então, fotos em baixa luz ou à noite não é o forte do iPhone, porque fica com muito grão ou muito borrado, ele não traz nitidez. Ainda se fosse uma foto com bastante grão, mas que tivesse uma boa nitidez, uma boa definição, beleza, ainda vai. Mas na configuração padrão das câmeras do celular, ele te entrega uma foto de péssima qualidade, principalmente quando a gente pensa em preço, de quanto isso daqui custa. Realmente o modo retrato e o modo cinema do iPhone são coisas de cair o queixo, assim, não dá pra acreditar que foi feito com celular. Aqui, inclusive, eu vou botar algumas fotos que eu tirei da minha filha aqui, que ficaram incríveis com esse fundo desfocado e é extremamente natural, parece que foi feito com câmera. Então, para esse tipo de produção de conteúdo rápido, que você quer uma foto de extrema qualidade ali, com um aspecto muito bonito, na verdade, né? Ela não é uma foto gigante, igual uma foto de câmera, mas para rede social ou uma foto de recordação, principalmente para algo que está no celular, que não é algo que você consulta toda hora, é impecável, assim, realmente é muito boa. Então, sim, a câmera é muito boa, os modos são muito bons, mas se a gente estiver falando de comprar esse celular aqui no site da Apple, a gente está falando de um celular de R$10.500, que no caso é o iPhone 14 Pro no cinza espacial com 256 GB. Mas é isso, a gente está falando de um celular muito caro, principalmente aqui no Brasil, que não faz mais do que a obrigação de entregar um ótimo processamento do modo retrato, um ótimo processamento do modo cinema, fotos de ótima qualidade, mesmo fora desses dois modos. Mas vale lembrar que se a gente pegar o concorrente dele aqui, que seria o Galaxy S23 Ultra, se pá, na Samsung, porque já que esse daqui é o Pro, então a gente compara com o Ultra, a gente tá falando de um celular aí que custa 3, 4 mil reais a menos e entrega o processamento tão bom quanto do iPhone. Então eu vou entrar um pouco mais nesse tópico de preço lá pra frente, mas guarda essa informação, eu acho que é muito importante você olhar para isso quando você estiver pensando em pegar qualquer iPhone e qualquer Galaxy, ou qualquer outra marca de celular aí que esteja no topo de linha. Quando a gente fala de sistema operacional, realmente a Apple dá uma aula de design, de UX, de UI, e realmente é algo impecável. A Apple não bota testes no mercado, então tudo que você vê aqui está extremamente bem consolidado, extremamente bem comprovado que funciona. Muita gente fala assim, a Apple é meio atrasada em algumas coisas, eu já tive essa opinião no passado, quando você para e olha, o Galaxy S10 já tinha filmar com fundo desfocado.
Mas, mano, tipo, não se compara com um iPhone 13 e um iPhone 14, sabe? Tipo, realmente era um protótipo que a Samsung lançou. Pra quem é entusiasta de tecnologia, é incrível. Realmente a Samsung trouxe coisas incríveis. Mas quando a gente está falando de um produto extremamente refinado, de um pós-processamento extremamente refinado, com certeza isso é algo que você vai encontrar na Apple sem dúvidas, porque lá não tem teste, lá é o fino do fino, assim, é o creme do creme. E falando ainda mais sobre o workflow, quando você usa Mac, Apple Watch, AirPods, sério, isso é tudo muito bonito, muito bonito mesmo, e extremamente redondo, assim, tudo funciona extremamente bem. Como vocês podem ver aqui, eu uso o Mac hoje para trabalhar, né? Eu sou designer gráfico, além de fotógrafo e filmmaker. E quando a gente está falando de produtividade, principalmente ali num custo mais acessível, eu não tô falando daqueles PCs que custam 60 mil, tô falando de PCs caros também, que são os Macs, mas na casa ali dos 15, 10, 20, nada muito além disso. Então quando a gente fala desse tipo de workflow, para designers, arquitetos, enfim, pessoas desses nichos parecidos, não tem nada melhor do que a Apple. É tudo muito caro? Sim, mas nesse caso eu nunca tive uma experiência melhor, assim. Eu trabalhava num iMac 2012 que dava muito pau em Windows novo, assim. O sistema operacional é extremamente otimizado, você consegue transitar de um dispositivo para o outro com muita facilidade, muita tranquilidade. A nível de dar Command C, que é o Ctrl, né, dar Ctrl C no celular e Ctrl V no Mac. As notas são extremamente integradas, as chamadas de vídeo, enfim, tudo funciona muito bem, tanto entre iPhones, né, então pessoas que têm outros iPhones, quanto você dentro do seu sistema operacional ali, usando outros dispositivos Apple. É tudo muito bonito, é tudo muito redondo, tudo funciona. O AirDrop, por exemplo, é uma das coisas que eu mais uso para produção de conteúdo, então às vezes eu gravo alguma coisa com o iPhone, quero passar rápido para o Mac, e o AirDrop é extremamente rápido. Para quem não sabe, é o sistema wireless de transferência da Apple, e a velocidade que ele transfere esses dados é absurda, assim. Então vale muito a pena quando você quer trabalhar nas plataformas diferentes, iPad, Mac, enfim. Dá para usar o iPad de mesa digitalizadora processando o Photoshop no seu MacBook, por exemplo. E isso realmente é surreal, funcionar redondo, porque é uma ferramenta extremamente útil e que agiliza muito seu workflow. E esse workflow redondo, assim, tudo funcionando perfeitamente bem, foi o motivo principal de eu ter migrado para Apple, né? Porque eu queria que agora todo o meu ecossistema fosse Apple. Mas eu acho importante dizer também que eu não abandonei o meu S20, ele tá aqui firme e forte, é um celular de 3 anos, ele tá impecável, ele não tem um risco na traseira, eu sempre fui muito cuidadoso. A película é original de fábrica, que já vem quando você compra ele, então ele vem na caixa com película, ele tá extremamente bem conservado. Então é um celular que eu não descarto e uso para muita coisa. A única coisa que ele tá um pouquinho zoado é a bateria, mas já é um celular de 3 anos, então é perfeitamente compreensível que ela não dure bem aí o dia todo com um uso mais intenso. E esse, inclusive, é o próximo ponto que a gente vai entrar, bateria. Eu já vi muita gente reclamando, era até piadinha, que iPhone não dura bateria, que Mac não dura bateria, mas isso tem mudado muito, drasticamente, assim. A Apple está se tornando referência em otimização de energia para com a produtividade que você tem no processador, etc. O Mac tem uma duração de bateria incrível e isso está se refletindo em outros produtos da Apple, como, por exemplo, o iPhone. Quando eu estou trabalhando normalmente, eu deixo ele no modo foco, que é uma das coisas que eu achei muito legal, né? Esse modo foco já pré-personalizado que tem no iPhone. Então, quando eu tô trabalhando, eu realmente deixo ele no modo trabalho e eu só recebo notificações do Google Agenda e do Slack. E assim, a bateria do negócio tá excelente. Tudo bem, é um mês de uso que eu tenho aí, um pouco mais de um mês de uso, a saúde tá em 100%, mas mesmo assim, vários dias eu uso ele por mais de um dia e meio. Tenho meu uso de TikTok, Instagram, de gravar e tal. Quando eu gravo, principalmente em 4K 24 FPS, que é o principal formato que eu uso o iPhone, ele dura um pouco menos, óbvio, mas chega tranquilamente até o final do dia. Eu tô procurando fazer aqueles cuidados de não deixar o telefone cair muito abaixo dos 20% para não ficar forçando o uso, e eu tô deixando ele carregar 100% porque quando eu tô carregando ele normalmente tá de dia, porque como eu disse para vocês, às vezes passa um dia e meio. Não deixo ele carregando durante a noite, eu carrego ele logo que eu acordo pela manhã e eu deixo ele até o 100%, então ele dura até o começo da noite do dia seguinte, assim. Então vamos supor que eu terminei de carregar ele 10 da manhã, ele vai terminar a carga, sei lá, umas 17 horas do dia seguinte. Tem a bateria é um ponto positivo, mas de novo, é um celular de R$10.500, não fez mais do que obrigação, deveria ter feito mais, inclusive, mas ainda não dá pra reclamar, tá realmente muito boas as baterias dos novos iPhones. Um ponto polêmico que eu queria trazer aqui agora, e essa é a minha opinião, na verdade tudo até aqui agora foi a minha opinião, eu não tô ditando regra pra ninguém, eu tô falando sobre o que eu acho, como funciona pra mim, mas a gente precisa falar sobre o status que um iPhone ou que um produto Apple traz. Não é novidade pra ninguém que Apple é um sinônimo de status, principalmente quando a gente tá falando
falando ali de celulares que passam de 10 mil reais, que às vezes é o preço de um carro mais usado, mais antigo e tal, mas é um preço de um carro. Então sempre tem um pouco essa polêmica do tipo, até quanto isso daqui vale a pena, ou quanto você só quer mostrar que você tem dinheiro, ou que você é alguma coisa, assim, enfim. Porque eu tenho um iPhone, não sei o que, tipo, eu não sei qual que é essa pira, mas tudo bem. No geral, esse celular é realmente muito bom e eu não me arrependi de ter saído da Samsung e vindo pra Apple, mas tem alguns poréns que eu gostaria de deixar. Eu acho que ter esse celular só vale a pena em alguns casos muito específicos. Isso é só a minha opinião, eu não estou querendo ditar regras aqui, mas é o que faz sentido na minha cabeça. E os cenários que eu acho que faz muito sentido você ter um iPhone, principalmente dos mais novos, são: se você é da área de design, fotografia, edição de vídeo, captação de vídeo, arquitetura, produção de conteúdo, enfim, áreas semelhantes a essa, eu acho que vale muito a pena ter um iPhone, inclusive porque faz diferença quando você vai, por exemplo, gravar um cliente e você puxa o celular para ver o roteiro e ele vê que você tem um iPhone. Eu sei, parece coisa mesquinha, mas é a mais pura realidade. Já aconteceu de eu filmar clientes com essa câmera, que é uma câmera relativamente cara, pelo menos para mim, e as pessoas acharem que ela entrega muito menos do que ela entrega pelo tamanho dela. Então eu vou dar um exemplo mais palpável aqui para quem entende de câmera. A câmera que eu uso para gravar os vídeos aqui do YouTube é uma Canon R6 com uma 50mm. É um kit que aqui no Brasil você vai gastar tranquilamente aí de 15 a 20 mil reais para montar. Enquanto eu poderia pegar minha outra câmera, que é uma 70D, com uma lente 75-300 aí, que você consegue montar por 5 mil reais, só que como ela fica gigante assim, se você botar um flash melhor ainda, as pessoas vão achar que aquela é uma câmera muito mais profissional que essa, e ela não entrega 1/3 do que essa câmera entrega. Então, no final das contas, tamanho, marca, essas coisas fazem diferença para quem vê de fora. Eles têm uma percepção que pode agregar valor ao seu trabalho. Então, não só pelos recursos que a Apple tem para quem trabalha nessas áreas que eu citei anteriormente, mas também pelo status que essas áreas costumam precisar ter, porque costumam atender clientes que têm um ticket um pouco mais elevado. Então não é qualquer pessoa hoje que vai contratar um arquiteto para reformar a casa. São pessoas que normalmente têm um ticket um pouco mais elevado. Claro, existe arquitetura de baixo custo, tal, não sei o quê, mas falando no geral, a impressão popular que a gente tem é que quem contrata arquiteto tem dinheiro. Então o arquiteto também ganha bem, ele tem iPhone, ele tem Mac, não sei o quê. Eu sei que essa não é a realidade de todos os arquitetos, mas o que eu tô querendo dizer é que o cliente vê isso quando ele vai no seu escritório, no seu consultório, no seu, enfim, seja lá o que for. Outro caso que eu acho que faz sentido você ter um iPhone é se você tem muita grana. Beleza, você quer um negócio ali que é bonito, que funciona, que nem eu tava falando, né? Você não tem que ficar pesquisando muito de tipo, mas qual celular é melhor da Samsung? É o S23 Ultra ou é o Note? Aí você fica meio tipo, tá, não quero erro, é o iPhone 14 Pro Max. Beleza, é o último que lançou, é a tela maior, fim. Se você tem dinheiro, beleza, você não precisa ficar muito escolhendo, né? Você pode simplesmente pegar o que você tem certeza que é bom. E por fim, o último caso que eu acho que compensa bastante você comprar o iPhone é se você tem a oportunidade de pegar esse celular por um preço menor do que ele custa aqui no Brasil. Então, por exemplo, na cotação que eu peguei esse celular, pagando as taxas lá dos Estados Unidos, eu paguei $1.200, que na conversão deu mais ou menos aí uns R$5.800. É praticamente R$5.000 a menos do que ele custa aqui no Brasil. Então compensa, porque você tem um celular que você pagou muito mais barato e eu ainda trabalho com design, trabalho com filmmaking, trabalho com MacBook, então, tipo, beleza, pra mim fez todo sentido. E apesar de eu ser entusiasta de tecnologia, ter tempo pra ficar escolhendo qual celular eu quero pegar da Samsung, porque eu também não tenho tanto dinheiro pra comprar qualquer um, nesse caso valeu muito a pena. Mas você não é bobo, né, Vini? Você vai se encaixar nos grupos aí que você acha que faz sentido. Sim, gente, lógico, eu não vou comprar um celular se eu não acho que faz sentido. Mas como eu disse, é a minha opinião, é o que eu acho. Mas pra mim também, tudo bem se você ganha aí os seus 2, 3, 4 salário mínimo, sei lá quanto você ganha, e acha que vale a pena se endividar e ficar vários meses aí pagando um celular de 10 pau porque você, enfim, quer ter um Apple. Beleza, pra mim de boa, cada um cuida da sua vida, zero problemas. E bom, eu já falei pra vocês aí quanto que eu paguei nesse celular, mas agora entrando um pouco mais a fundo nesse tópico de valor, eu acho que é importante dizer que existem outros celulares que têm 3, 4 mil reais a menos aí no valor, que fazem praticamente tudo que esse celular aqui faz e se bobear até umas coisas a mais. Então, se você não tem dinheiro pra ficar jogando fora ou não se encaixa muito nesses cenários que eu falei aí, que você usa isso daqui como ferramenta de trabalho, eu acho que seria uma boa você dar uma
uma olhada nesses outros celulares aí que também tem muito a te oferecer. O Galaxy S23 Ultra, por exemplo, gente, eu não tô sendo patrocinado pela Samsung nesse vídeo, eu juro, mas é porque eu sou um fã da marca também, eu sei do valor que as coisas da Samsung têm e eu sei que é um bom custo-benefício pro que ela entrega. E veja que por custo-benefício eu não quero dizer barato, eu quero dizer que ela entrega muita coisa pelo preço que custa, principalmente quando você compara com a Apple. Mas então, voltando, o S23 Ultra tem aquela câmera lá de 100x de zoom que você fica tirando foto da lua, foto de show, não sei o que. Beleza, não é todo mundo que usa aquilo, eu acho inclusive muito inútil. Tipo, se você quer tirar uma foto boa de show, sei lá, dá pra você tirar uma foto de longe, você não precisa estar colado no artista e tipo, mano, foto da lua, você vai usar pra quê? Isso daí era em 2014, 2008, sei lá, no Tumblr. E aí você deve estar se perguntando, Vini, você fica falando tão bem da Samsung aí, por que você não pegou esse bendito do S23 Ultra? Eu cogitei muito, só que nos Estados Unidos não tem tanta diferença entre você ter um S23 Ultra ou um iPhone 14 Pro. Então, como eu já queria esse ecossistema, esse bendito desse ecossistema redondo, eu optei por pegar o iPhone. E quando a gente tá falando dessa integração entre iPhone e Mac, principalmente, ou iPad e Mac, a Apple se tornou um custo-benefício para esses outros aparelhos. Então, beleza, o iPhone pode ser muito caro, mas o que o Mac entrega hoje, pelo valor que ele custa, virou custo-benefício. Sim, estamos falando de um computador aí de 10 mil reais, que é custo-benefício. Porque se eu fosse montar um computador de bancada hoje, ele ficaria o mesmo preço para entregar uma qualidade muito parecida, sem contar que no Mac eu ainda tenho a tela e a potência para levar em qualquer lugar, enquanto o PC de bancada ficaria parado ali. Bem, gastaria um pouco menos, mas não tem essa fluidez que teria aí. Quando você pensa na otimização e arquitetura de software ali, que a Apple olha muito para isso, para fazer os programas rodarem melhor no computador dela, então Photoshop, Premiere, esse tipo de coisa, cara, você precisa montar um PC caro com Windows para rodar na mesma qualidade que roda no Mac. Então esse Mac aqui é até da empresa que eu trabalho, ele nem é meu, mas eu tô para vender já meu notebook para poder comprar um Mac, porque o negócio é extremamente otimizado, porque eu faço no meu dia a dia. É um computador caro, mas ele é custo-benefício para quem trabalha com design, arquitetura, fotografia, enfim. Não sei como é o lance de render em 3D, mas pelo menos pro que eu faço é um computador incrível. E bom, antes de dar o meu veredito final, o último tópico que eu queria entrar aqui com vocês é o que eu mais escuto a galera defender, que são os recursos inteligentes. Por exemplo, eu sei que muita gente que tem iPhone não sabe que se você configurar, você pode dar 2 toques aqui na maçã e ela executar uma ação, como por exemplo, ligar a lanterna. Sim, o iPhone tem esse recurso de você tocar atrás 2 vezes ou 3 vezes e você programar uma ação para ele fazer. O celular que tem um baita potencial, faz a foto ali no modo retrato, tem esses truquezinhos aí para você deixar ele personalizado do jeito que você quer, que diferente do que muita gente fala, o iPhone é um celular extremamente personalizável para o seu dia a dia. A única coisa que a Apple não abre mão é de identidade visual e eu concordo plenamente com eles. Então sim, o seu iPhone não vai ter qualquer aspecto visual diferente do que ele vem de fábrica, mas em termos de produtividade e de personalização do que você usa para o seu dia a dia, é um celular extremamente personalizável e eu vejo que as pessoas não usam nem 50% do que ele oferece. Então, por exemplo, a Laís gosta muito de iPhone, quem não sabe, a Laís é a minha esposa. Hoje ela tem o iPhone XS, acho, e na época ela comprou o SE antes de comprar esse, e ela queria o SE justamente por ele ter o modo retrato. Velho, dá pra contar nos dedos das 2 mãos quantas vezes ela usou esse modo retrato. Tem muito recurso que as pessoas não usam. A Siri, por exemplo, eu vejo um monte de gente que usa a Siri sem querer. A pessoa tá conversando na roda e fala, ei, cara, ativou aqui a Siri. E ela nem queria. Pra quem realmente gosta de tecnologia, de automação, a Siri é uma mão na roda. Ela responde extremamente bem, ela escuta extremamente bem, ela te dá possibilidades de fazer muita coisa sem sequer tocar no celular. Eu que gosto também de casa inteligente, tem outros vídeos disso aqui no canal, eu consigo automatizar com a rotina de atalhos da Siri muita coisa daqui de casa. Apesar que no Google é um pouco mais nativo, a Siri tem que fazer umas gambiarras, só que, tipo, te oferece muito recurso e as pessoas não usam. Então, assim, vale a pena você pagar tão caro no celular que você nem tá usando os recursos? Quanto vale aí pagar de fato no seu iPhone? E é com esse pensamento aí que eu quero deixar você refletindo que eu vou dar o meu veredito final, se valeu a pena. E sim, no meu caso, valeu a pena fazer a troca, sair do Android. Eu gostei muito do iPhone, como eu disse, é um celular extremamente bem construído fisicamente, extremamente bem construído em termos de software e até processamento, enfim, é uma tecnologia de ponta. Mas, como eu disse anteriormente para vocês, esse celular saiu aí pra mim pagando as taxas dos Estados Unidos, R$5.800. E se fosse um cenário diferente desse, se eu tivesse pago, por exemplo, assim, 6.500, eu acho que já não teria valido a pena, assim, pra mim,
realmente é liberando 6 é o limite que eu consigo gastar num celular e achar que aquilo tá fazendo sentido pro meu dia a dia. Se eu tivesse pago os 6.500 aí, eu ia falar, tipo, não sei se valeu tão a pena, mas eu acho que eu não estaria tão arrependido. Mas definitivamente, se eu comprasse ele aqui no Brasil, na Magalu aí, que sai por 9, ou na Apple, que sai por 10.500, eu estaria completamente arrependido. Eu ia estar achando um lixo se eu tivesse chegado em casa, tirado uma foto à noite e visto que a foto não estava nítida. Então, o meu veredito final é que, pra mim, valeu a pena só nessa situação. Quando eu for trocar, eu pretendo trocar por outro iPhone para continuar nesse ecossistema, mas só se eu tiver a oportunidade de pegar nesse valor. Do contrário, eu volto pro Android, volto pro Samsung sem problema nenhum, usei a minha vida toda, gosto, sou muito fã da marca. Existem outros celulares extremamente bons aí também, que são os Xiaomi de ponta, os Huawei, os Google Pixel, que são celulares incríveis, sempre quis ter a oportunidade de testar um, mas eu nem conheço uma pessoa que tenha. Então, pra mim, principalmente hoje em dia, que eu só tenho por enquanto o celular do ecossistema todo que eu pretendo construir, seria tranquilo voltar para Android, mas começaria a ficar um pouco ruim já se eu tivesse que voltar depois que eu construir todo o ecossistema, então incluindo Apple Watch, iPad, Mac, enfim, que são coisas que eu pretendo comprar para o meu trabalho e que eu acho que fazem sentido aí na produção de conteúdo. Bom, gente, é isso, é um vídeo um pouquinho polêmico aí, né? Todo mundo sempre fica babando muito ovo do iPhone, ou todo mundo só odeia. Pra ser sincero, eu acho que eu sou esse meio termo. Eu consigo ver os lados positivos do celular, mas ao mesmo tempo me incomoda que no Brasil o salário mínimo é R$1.300 e o celular custa 10.500, realmente isso não entra na minha cabeça. Mas apesar de tudo, olhando ali para a parte de tecnologia, eu acho que em alguns casos, como eu disse anteriormente, faz todo sentido você adquirir ou migrar, enfim, para Apple e para o iPhone. Eu espero que vocês tenham gostado desse formato de vídeo. É um pouquinho mais longo, é um pouquinho mais falação, poderia ser um podcast. Mas se você curtiu, deixa seu like aqui, se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos, que eu prometo que não serão tão longos quanto esse. Então é isso, galera. Um abraço e valeu!